Você sabia que o Titã Tewelman vai acabar sendo salvo pelo G-Man nos próximos episódios de Skibidi Toilet? Você não tá sabendo disso? Calma que eu vou te explicar até o final desse vídeo. Claramente, seguindo o protocolo padrão aqui do canal, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Só lembrando para vocês aquela funçãozinha secreta chamada Hypar Demais. Hype esse vídeo que você vai me ajudar bastante, beleza? Aproveitando o gancho que eu tô com uma ideia aí em relação ao canal, que eu gostaria de começar a mostrar nos vídeos quem se tornou membro e quem é membro aqui do canal. Muita gente acaba virando membro e eu esqueço às vezes de citar elas em alguns vídeos, então comenta aqui embaixo se você curte a ideia. Se você quiser também dar uma olhada nas tabelas de preço, quem sabe essa ideia vá adiante, beleza? Então bora pro vídeo, porque a gente tem algumas coisas interessantes para conversar hoje, que envolve tanto o G-Man e uma possível salvação por parte dele em relação ao Titã Tewelman. Enfim, para você que não tá entendendo nada, a gente viu no episódio 77 completo que o Titã Tewelman sofreu uma espécie de sequestro, como eu gosto de chamar. Até porque a gente viu ali que os astros acabou meio que empurrando o núcleo do Titã Tewelman propriamente dito e meio que implementando um núcleo artificial que deu o controle para os astros sobre o Titã Tewelman. Eu acabei chamando de sequestro porque o núcleo do Titã Tewelman continua dentro dele, ele só foi meio que movido de maneira forçada. Parando para pensar que essa ideia em relação aos astros e tudo mais, de ele controlar em parte do exército e de que o G-Man também era parte da frota dos astros, foi enviado aqui para a Terra junto com um cientista para dominar a Terra, mas ele acabou meio que se rebelando. Então a gente sabe aí que ele acabou se livrando desse controle dos astros. Inclusive, eu fiz uma teoria conjunta junto com Crendios e com Terrorizando, que ele falou bem melhor, ele deu uma explicação muito ampla dessa teoria dele em relação a esse aprofundamento do quesito técnico em relação ao G-Man e também os astros, então eu estarei deixando o link aqui na descrição para quem quiser assistir, viu? Eu acho que é algo muito bem explicado por ele, é uma teoria muito bem feita e é algo muito bem elaborado. Eu acho que vocês deveriam assistir, obviamente, ao final desse vídeo. E como eu falei para vocês, essa teoria tem total sentido, é uma teoria que já foi discutida bastante. Obviamente o G-Man, ele era um astro, ele já sabia sobre o perigo dos astros, não à toa ele avisa a resistência várias vezes que eles precisavam do G-Man para vencer os astros e tudo mais, que a tecnologia dos astros era muito superior e que precisavam dele. Então, obviamente, essa parte aí é um fato, é um veredito, mas agora entra num ponto principal aqui. Por que que eu acho que o G-Man, ele vai acabar sendo responsável por salvar o Titã Tewelman? Você precisa entender isso. Bom, como eu falei para vocês, o Titã Tewelman ele acabou sendo ali controlado pelos astros e tudo mais, mas o núcleo dele não foi substituído. Como eu falei, ele foi forçadamente alterado. É como uma espécie de sequestro, tá? O núcleo do Titã Tewelman continua lá, funcionando normalmente, só que saiu da posição que torna ali o Titã Tewelman mesmo que sendo ele, dando aquela identidade dele sendo o Titã Tewelman. Então é algo que a gente pode entender porque o G-Man ele era controlado pelos astros e ele conseguiu de alguma forma, a gente não sabe como ainda, e algo que seria bem interessante, talvez seja através da música, é algo que a gente precisa refletir bastante, mas o G-Man ele acabou sendo responsável por acabar com esse tipo de controle por parte dos astros, não só por parte dele, mas também de uma frota inteira, uma equipe inteira. Então é algo que a gente tem que se pensar, e obviamente isso geraria um contexto muito bom, porque os Tewelmans eles eram meio que contra os Skibidis acabar entrando na aliança temporária para vencer os astros, e seria um baita plot twist, até porque o pessoal que era contra, a gente viu os Tewelmans falando que a resistência devia deixar os Skibidis morrer, que tudo mais, então seria algo interessante pra gente explorar, é algo que eu penso que seria um baita plot twist, e seria muito legal e interessante ver o G-Man salvando o Titã Tewelman, que é obviamente o carro-chefe dos Tewelmans em si, até porque é o personagem mais forte deles e é meio que também o tiro de fogo deles. Se não tiver o Titã Tewelman, os Tewelmans ficam muito mais fracos. Eu falei pra vocês sobre o Titã Cameraman em outros vídeos aqui no canal e obviamente eu não quero que isso se torne um tema repetitivo. Mas agora a gente tá entrando na Season 25 e a gente teve acesso a algumas coisas que estavam meio que jogadas pra debaixo do tapete. Uma delas foi o Lurker Cameraman, que a gente inclusive também chegou a fazer um vídeo falando sobre isso, mostrei a tradução e tudo mais. Como você
você pode ver aqui no canal. Vou estar deixando o link aqui na descrição. E obviamente eu cheguei a conversar com vocês e inclusive fiquei vendo algumas opiniões lá no meu grupo do Discord, que tá no segundo link da descrição, sobre a série, obviamente, e eu fiquei me perguntando um pouco sobre a Season 25 e eu retornei a pensar no Titã Cameraman, que é um personagem que há muito tempo a gente tem informação de que ele está vivo, mas não apareceu. Mesmo a gente vendo a base dos Cameramans, a gente não conseguiu ver nenhuma informação sequer se ele estaria vivo ou não. Recapitulando para vocês, teve aquela pequena emboscada que os Astros fizeram num acampamento temporário da Resistência, onde o Titã Cameraman meio que se sacrificou para salvar o Titã Cameraman e o Titã Spearman, que conseguiram se teletransportar para a base provavelmente dos Teramans. A gente não sabe ainda onde está o Titã Spearman, provavelmente está na base dos Spearmans, porque o Boom também chegou a prometer pouco tempo depois desse episódio que a gente viria a base deles. Mas aí a gente ficou muito numa dúvida se o Titã Cameraman morreu, o Titã Cameraman não morreu, o que aconteceu com ele e tudo mais, e chegou a informação, a gente conseguiu ver a Durquesa conversando com outro astro sobre o esquadrão que perseguiu o Titã Cameraman, perdeu o contato com eles e eles iriam averiguar. E obviamente ficou muito aquela apreensão de que o Titã Cameraman vai aparecer de novo. A gente fez várias teorias também sobre isso e simplesmente ele não apareceu, ele não voltou. E a gente ficou se perguntando, cadê o Titã Cameraman? Um dos pontos que eu mais levantei foi porque a gente viu a Durquesa, principalmente nesse capítulo 77 completo, a gente viu ela controlando o Titã Cameraman, a gente viu ela tendo um papel de muito destaque em alguns outros episódios, e o Titã Cameraman não apareceu, sendo que ela deixa claro naquele episódio que iria meio que ver o que aconteceu com o esquadrão que estava perseguindo o Titã Cameraman, e a gente chegou apenas em algumas teorias de que o Titã Cameraman provavelmente poderia ter conseguido escapar, ele provavelmente teria voltado à base, só que no capítulo 77 completo a gente não vê o Titã Cameraman na base, então obviamente a gente já fica com o pé atrás sobre o que aconteceu com ele. Mas na Season 25 a gente tem o retorno do Hacker Cameraman, até porque a gente consegue ver num shorts especial do Boom publicado que ele está ali mostrando no interrogatório ele conversando com o detetive Cameraman. E era algo que a gente estava se perguntando também há muito tempo, tão velho quanto o sumiço do Titã Cameraman, e está sendo revelado aqui agora, na Season 25. E agora eu pergunto pra você e quero saber a sua opinião. É possível que o Titã Cameraman apareça nessa Season 25? Na minha opinião, existe um mundo sim que o Titã Cameraman possa aparecer. Cara, pelo menos assim, uma pequena aparição dele tá vivo ou não, um frame de 5 segundos, eu estaria bem satisfeito. Só gostaria de ver o retorno do Titã Cameraman, porque a gente, por enquanto, tá sem Titã nenhum na série, e eu já falei algumas teorias também em alguns vídeos atrás, que seria bem provável a gente ter o retorno de algum Titã, o Spearman ou o Titã Cameraman, até porque o Titã Cameraman tá meio que fora de combate por parte da Resistência, mas a gente nunca ficou sem um Titã na série. Então comentem aí embaixo a opinião de vocês. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Clicam nesses 3 aparecendo aqui na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui, até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Falou!